Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, 11 de outubro de 2020 e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Quero agradecer ao pastor José Wellington pelo convite e também agradecer ao nosso pastor por essa lição tão maravilhosa, tão oportuna, porque fala exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia. O texto básico para a nossa lição foi extraído lá de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 61 e 62, que diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos na beleza da Tua santidade, queremos Te agradecer por esse momento e pedir a direção desse trabalho. Senhor Deus, dá-nos a sabedoria, a capacidade, para que venhamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Abençoa, Senhor. É a nossa oração, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, a vida, ela é feita de altos e baixos, como o pastor já colocou aqui. Independente da idade, do sexo, do grau de instrução ou da condição financeira, quando se está em alta, saúde boa, empregado, os filhos bem encaminhados, a casa tudo em ordem, e está tudo certo. Mas quando que chama aqui de estar em baixa, quando as dificuldades elas ganham contornos de tragédia, de desemprego, doença na família e envolvimento, às vezes, até dos filhos nas drogas ou na prostituição, aí é que se chama que nós estamos em baixa. Aí, essas variáveis de altos e baixos, ela tem uma tendência a nos levar a uma depressão. O que pode, então, levar essa depressão para ser leve ou moderada? A depender da intensidade dos sintomas. Por exemplo, os indícios da doença são ansiedade, alteração do apetite, alteração do sono, alteração do peso, dor crônica, agitação, lentificação motora, fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade ou fadiga, ou de culpa, dificuldade de concentração e de se tomar decisões e, nos casos mais graves, pensamentos de morte e suicídio. Na vida de Pedro, percebe-se um caso típico de depressão moderada, seguida de senso de inutilidade e culpa. Lucas 22, 54, 62 diz assim, 54, 62: Então, prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele.
Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Então, meus amados irmãos, nesse episódio, em Lucas, que nós acabamos de ler, às vezes a gente acha que está pronto a ir com o Senhor, estar pronto em fazer a obra do Senhor. Mas quando vêm as dificuldades, os problemas, e a gente sabe por relatos bíblicos, né, quantos passaram prisão e até por morte. Mas o caso aqui de Pedro, ele superestima a sua lealdade e não presta, né? E não se pressente o perigo nas observações de Jesus. E a gente pode ver lá o apóstolo Paulo também, mas completamente diferente, quando ele diz assim, o apóstolo Paulo, está lá em Romanos 1,15, que diz assim: estou pronto, mas sua confiança estava na dinâmica do Evangelho, que diz assim, né? E assim, quanto está em mim, Paulo dizendo, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. E o texto aqui diz que Pedro estava seguindo o Senhor de longe. O choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, fraqueza, de uma série de reações humanas, bem oportuna, quando nós pensamos que estamos fortes. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Podemos até manter a nossa robustez emocional em alguns dias, mas em outros mostramos frágeis e sujeitos a errar. Foi o que aconteceu com Pedro. Percebeu que errou com o seu Senhor e chorou amargamente. É uma boa sugestão para cada um de nós, irmãos, a nossa caminhada para com Deus, a gente nos mantermos sempre na humildade. Ninguém é forte o suficiente. Como o apóstolo Paulo falou aqui, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. E quando eu estou fraco, né, é que eu sou forte, porque está na dependência do Senhor. A inutilidade e a culpa de Pedro. Pedro tropeça, sente muito e volta a ser pescador de peixe, ou seja, ele volta ao mesmo lugar de onde tudo começou na sua relação com Jesus. De pescador de peixe a pescador de homens. Mas por conta do sentimento de inutilidade e culpa, voltou a ser pescador de peixe. E com isso, abandonou o maior projeto de sua vida. Há um tempo atrás, eu me converti aos 42 anos. E me converti em casa. E depois, logo que eu me converti em casa, eu vim frequentar esta igreja. E desde então, eu falei com o pastor na época, o pastor Dinê, e fui para o seminário, com 42 anos. E depois, irmãos, eu saí da igreja, fui para outra igreja, outra denominação. E aí, irmãos, aconteceu uma série de coisas. E aí se passaram 10 anos.
e eu retornei para essa igreja. Aí veja bem, hoje eu com 64 anos estou, pela misericórdia do Senhor, fazendo seminário, a igreja me recomendou, estou fazendo seminário, mas veja quanto tempo se passou, os projetos que tinha na época. Às vezes a gente é assim, a gente está numa caminhada, por um problema, por uma dificuldade, você sai, você abandona, aí depois você quer retomar. Mas aí, irmãos, já se passaram tanto tempo, tanta coisa, foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele viu que a dificuldade bateu, os problemas, ele falou, olha, isso aí não é para mim, eu não vou morrer por causa, ele não falou isso, é crivo meu, mas eu vou ficar na minha, eu era pescador, vou continuar sendo pescador. Vou ficar sendo pescador porque eu não estou disposto a pagar esse preço. E assim somos nós, irmão. Muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Mas, se Deus tem uma missão para mim, se Deus tem uma missão para você, é melhor você rever valores e conceitos. Será que estamos dispostos a abrir mão de nossos projetos, nossos sonhos e sofrer pelo Evangelho de Cristo? É uma resposta que você vai dar para Deus, não é para mim. Como eu, hoje, estou dando a minha resposta para Deus. 3. Depressão leve ou moderada também é perigosa. Sentimentos semelhantes aos de Pedro podem trazer riscos sérios à saúde emocional das pessoas. Devemos ficar em total alerta a esses sintomas. Por exemplo, perda de objeto de valor, estimatismo, pode causar uma depressão. A opinião de alguém, você de repente está numa situação difícil, até questão de peso, você fez uma cirurgia, essa cirurgia não foi bem, alguém te dá uma opinião que você não gostaria de ouvir, contrária àquilo que você almeja, isso aí pode causar um problema, uma depressão. A morte de alguém da nossa família, perda de um animal de estimação, veja bem, perda de um emprego, irmãos. Como a gente tem visto pessoas que perdem o emprego e ficam numa situação complicadíssima. Por quê? Porque tinha um padrão de vida, às vezes até elevado, filhos em escolas particulares, planos de saúde para toda a família, carros do ano, casa bem equipada, comida da melhor qualidade, de repente você vê o desemprego bater a sua porta e você vê que agora você não tem mais aonde tirar esse dinheiro. Irmãos, realmente é uma situação difícil. Eu estou desempregado há 8 meses, mas graças a Deus, irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de manter a serenidade. Deus tem me dado a oportunidade de viver segundo a vontade dEle. E Deus tem dado essa condição para mim. Mudança de cidade, por exemplo, também é uma situação complicada. A morte de um ente querido, pecados, olha só, irmão, pecados que cometemos que podem gerar muita culpa diante de Deus. Eu cometi um pecado, mesmo que eu tenha me arrependido, mas eu fico me punindo por isso. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: dos teus pecados já não me lembro mais. Mas isso aí é interessante a gente observar
dos meus pecados, Deus já não se lembra mais, mas eu não posso ficar na prática do pecado. Porque você vê aquela passagem bíblica, né? Quando a mulher que foi pega no ato, adulterando, que Jesus veio, a multidão já com as pedras na mão para lançar naquela mulher, e ali o Senhor abaixado e o povo ali clamando que queria fazer justiça e ela deveria ser apedrejada, e o Senhor ali, do jeito que ele estava, escrevendo na areia, ele continuou. E ele disse: se um de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali, cada um fez a sua investigação, e aí o pessoal foi largando as pedras e foram embora. E ele perguntou para ela: cadê os seus acusadores? Ela disse: eles foram embora. Ele disse para ela: olha, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É assim, irmãos, que funciona. Vai e não peques mais. Se você tem uma dificuldade, um pecado muito grande que você já fez, mas se arrependeu, pare de ficar se atormentando, pare e vai e não peque mais. Deus já te perdoou, meu irmão. Tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande a ponto de fazer a pessoa perder o interesse por coisas, que amava demais. Não podemos banalizar o que o outro sente diante das circunstâncias ruins ou de transgressão cometida. Ok, meus irmãos? O 4, a sensibilidade de Jesus. Em João 21, a gente vê o encontro de Jesus com Pedro. Jesus estava atento às condições de Pedro e, ao invés de menosprezá-lo, ele vendo a tristeza dele, dizendo coisas do tipo, ele poderia dizer para ele: pare de bobagem, Pedro, para de besteira, não fique se atormentando. Ele não fez isso. Ele não usou palavras severas sobre a sua traição, e disse para ele: olha, você não precisa abandonar a sua missão. E ali numa refeição com ele e os outros, ele conversa calmamente, ele trabalha o amor que tinha por Pedro. O coração de Jesus estava ali, pronto para perdoar, pronto para entender, pronto para orientar, irmãos. A gente pensa às vezes que Deus é um carrasco. Deus não é um carrasco. Deus ele é soberano, mas Ele é um Deus de bondade infinita. Ele nos entende. Ele sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Não era um amor perfeito que ele queria exigir de Pedro, porque ele sabia que ele não tinha como oferecer esse amor perfeito. Jesus não esperava isso dele, um amor sem falhas, mas um amor capaz de cumprir a sua missão que Jesus tinha para ele. Assim somos nós, irmãos. Jesus, ele tem uma missão para mim, ele tem uma missão para você. Ele espera que você e eu cumpra aquilo que ele determinou. É por isso que eu estou de novo fazendo seminário, estou tendo as minhas dificuldades, estou tendo os meus problemas, porque eu até então, irmãos, eu não conhecia nada de computador, nada de ficar digitando, e hoje eu tive que aprender, estou aprendendo, estou me modernizando para cumprir a missão que Ele tem para mim. O cuidado de Jesus para com Pedro mostra o quanto ele não se ofende com a nossa humanidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 7, 18, diz: porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito
querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Irmãos, é bem por aí. Aquilo que a gente quer fazer de bom, a gente não consegue, mas o mal, irmãos, ele está sempre diante de nós. É como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Não é que o maligno governa o mundo, não. Mas o mal, irmão, ele está nas pessoas, ele está nos atos das pessoas, ele circunda a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, e aí nós somos contaminados por esse mal. E às vezes a gente quer fazer uma coisa boa, mas o mal ele está ali persistindo, insistindo, a gente acaba fazendo o mal. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim. As nossas falhas nos entristecem, mas não precisamos adoecer por elas, irmãos. Nós precisamos reconhecer, sou falho, sou pecador, mas eu não preciso ficar doente por causa disso, porque, irmãos, o apóstolo Pedro, ele teve o seu momento de fraqueza, de fragilidade, que é natural, irmão. Imagina você saber que alguém já está prendendo o teu Senhor e agora, se você der uma palavra, eles também o prendem e o matam. Como ficaria a nossa situação? Eu me lembro de uma senhora morando numa comunidade lá em Santa Cruz e um dos filhos dela fez algo muito complicado. Ele lá é dominado pela milícia e ele pegou um dinheiro com a milícia e não pagou. E ele em casa, a mãe dele com ele, vieram os milicianos e perguntaram para ela: seu filho está aí? Ela falou para eles assim: não, ele não está aqui. Para onde ele foi? Eu não sei. Aqui ele não está. E o garoto estava lá dentro. Então você vê, irmãos, como é complicado você, numa situação de extrema necessidade, você às vezes fala coisas que você não deveria. Depois de tudo isso que aconteceu com Pedro, em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando a quase 3.000 almas, não, ele pregando para a multidão, 3.000 almas vieram a se converter com a mensagem do apóstolo Pedro. Veja bem, agora você vê, outrora ele queria abandonar a rede, ele queria abandonar o trabalho do Senhor para se dedicar aos peixes, mas aí ele insistiu, o Senhor conversou com ele, o Senhor o perdoou e ele voltou a fazer a obra do Senhor e agora ganhando almas para o Senhor. 3.000 almas, irmãos. Jesus nos dá essa preciosa dica sobre como devemos tratar alguém com os sintomas de uma depressão leve ou moderada. Pedro não estava prostrado em uma cama, não estava sem energia para trabalhar, ele não sofria de nenhuma depressão severa, estava desanimado, irmãos. Eu posso ficar desanimado, você pode ficar desanimado, você não pode ficar prostrado, você não pode ficar desesperado, que isso aí só vai piorar a sua situação. Havia desistido da sua missão, mas Jesus chega com carinho, com muito amor, focando no futuro, na potencialidade de Pedro, não no que havia acontecido, nem nas suas limitações. E aí fica a pergunta, meus amados irmãos, será que agora, depois desse estudo maravilhoso, saberemos proceder com aqueles que sofrem ou estão sofrendo com esse tipo de mal? Eu já vi tantas pessoas falarem assim, quando a pessoa está num momento desse: ah, isso aí
é bobeira, para com isso, mas não é assim, meus irmãos. Cada um tem uma reação, cada um tem o seu jeito. O que nós temos que fazer é abraçar essa pessoa, é tentar se envolver com ela, dar o nosso ombro, dar nosso ouvido para ouvir. Assim, nós vamos estar ajudando a essas pessoas. A nossa revista, irmão, já estamos chegando ao final, ele dá aqui, ele diz assim, para pensar e agir. Eu quero ler com vocês para encerrar. Os altos e baixos são comuns a todas as pessoas. As tristezas oriundas dos momentos de baixa também são bem pertinentes, muitas delas fazendo a pessoa perder o gosto por coisas importantes. Você seria capaz de compartilhar com o grupo alguma vivência nesse sentido e como conseguiu superá-la? Caso tenha conseguido, outra boa pergunta: o que verdadeiramente ofende o coração de Deus? O pecado ou o pecador? Justifique sua resposta para o grupo. Faz muito bem entender o que a tristeza pode provocar na vida de uma pessoa, ainda que seja uma reação natural. Faz bem também entender como Deus olha para as pessoas e o que Ele está disposto a fazer por elas através de nós. Precisamos crer que, se soubermos lidar com essas demandas, seremos instrumentos poderosos de ajuda. Aqui está a dica. Irmãos, essa lição, quem fez, quem elaborou, foi alguém que conhece da mente humana, que é o pastor Eduardo, que é psicólogo. Eles conhecem as dificuldades, os problemas e sabe como é que a gente precisa agir. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor José Wellington, ao pastor Eduardo e parabenizá-lo, pastor Eduardo, por essa lição tão maravilhosa, tão oportuna. Muito obrigado, vamos orar e vamos encerrar essa lição desse domingo. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela lição. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós vivemos, eu particularmente, mas o Senhor tem me dado a oportunidade de seguir a missão que o Senhor tem preparada para mim. Me dê saúde, me dê força, me dê entusiasmo, me dê muita força e sabedoria para continuar nessa jornada. Abençoe aqueles irmãos que, porventura, estão passando por essa dificuldade depressiva. Ó Deus, estão vivendo um momento, ó Deus, onde não está vendo solução nas dificuldades, nos problemas, mas que o Senhor possa alcançá-las e trazer a sua palavra de incentivo, de força, de ânimo, para que elas possam sair desse estado. Assim, nós oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém.